a nos descer divina luz, a nos descer divina luz em nossas almas, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja Católica celebra hoje no mundo inteiro uma grande festa, uma solenidade. E essa solenidade é dedicada à Santíssima Trindade. Ou seja, nós celebramos hoje o rosto do nosso Deus, a identidade do nosso Deus, o jeito de ser do Deus que nós, católicos cristãos, adoramos. O nosso Deus é Santíssima Trindade. O que significa isso? Ora, significa que, ao longo da vida, nós vamos levar na nossa vida de fé essa marca da Trindade. Quando nós começamos a caminhada como católicos, no dia do nosso batismo, o padre que nos batizou, ele derramou a água sobre a nossa cabeça e invocou a Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ao longo da vida, nas missas que nós participamos, como essa aqui agora, começamos a missa com o sinal da cruz, terminamos a missa com o sinal da cruz. Quando passamos diante de uma igreja que tem sacrário, fazemos novamente o sinal da cruz. E no dia da nossa morte, os que vão rezar por nós também farão o sinal da cruz. Então veja, o sinal da Santíssima Trindade, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nos acompanha desde o nascimento até a morte. Então é muito presente na nossa vida de fé, para mostrar como é importante esse sinal, mas a realidade da Trindade. Essa festa não é para a gente entender isso, porque é um mistério. O mistério não se compreende, a nossa razão humana é pequena, é limitada para nós entendermos o mistério. E quando a gente entende, já não é mistério mais, se revelou. Se é mistério, a nossa razão não consegue entender. O amor é um mistério, a gente não consegue entender o amor. A morte é um mistério, a gente não consegue entender a morte, sobretudo das pessoas que a gente ama. Santíssima Trindade é um mistério. Mas se eu não posso entender com a razão, eu posso acolher com a fé. E é isso que a missa de hoje quer ajudar você a entender. Veja bem, desde a catequese nós aprendemos que a Santíssima Trindade são três pessoas que formam um só Deus. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Quando nós invocamos o Pai, nós estamos invocando o Criador do Universo. Estamos invocando o Deus Javé, presente em toda a história. Aquele que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Isso é o Pai. Quando nós falamos do Filho, nós estamos nos referindo a Jesus. Esse que nasceu em Belém, esse que anunciou o reino de Deus, esse que morreu numa cruz para nos dar a salvação. Não foi o Pai que morreu na cruz, não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, foi o Filho, Jesus. Quando nós falamos de Espírito Santo, nós estamos lembrando esse Espírito de Deus enviado pelo Pai e pelo Filho à igreja. A solenidade que nós celebramos domingo passado em Pentecostes, que transformou o coração dos discípulos que estavam desanimados, tristes, cansados, decepcionados, desiludidos, e se tornaram fortes, corajosos, intrépidos, ousados, animados. Então veja, cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma missão, uma tarefa específica. Juntos formam um só Deus. Então não são três deuses, não.
Deus é um só, que se revela a nós em três pessoas diferentes. No Antigo Testamento, eles só conheciam Deus Pai. Todos os que viveram no Antigo Testamento, desde Abraão até os profetas, eles só se referiam a Deus Pai, a Deus Javé, a Deus Senhor dos Exércitos. O Novo Testamento é que nos ajudou a entender que Deus não era solitário, que não vivia sozinho, porque Jesus encarnou-se, tomou a nossa carne, veio como homem. Então a gente aprendeu que esse é o Filho de Deus, e esse está com Deus, e derramando o Espírito Santo sobre a igreja, nós aprendemos que tem o Espírito Santo também. Então veja que graça de Deus nós, que vivemos agora na nova aliança, no Novo Testamento, temos, de compreender que o Deus que nós adoramos é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Agora veja bem, o fato de no Antigo Testamento eles não compreenderem que existia o Filho e o Espírito Santo, não significa que Jesus e o Espírito Santo não tinham nascido ainda, ou que não existiam ainda. A Trindade é eterna. No Antigo Testamento já havia Jesus e já havia o Espírito Santo. Eles não tinham ainda se revelado à humanidade. Só Deus Pai que havia se revelado. Mas eles já existiam. E nós ficamos sabendo da existência de Jesus porque ele se revelou como homem, como um judeu, como filho de Deus, e o Espírito Santo também que foi enviado. Então, para nós que vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, é uma alegria a gente saber, olha, o Deus que nós adoramos é um Deus que é comunhão de pessoas. Num só Deus, é a diversidade de pessoas, três, na unidade divina de um só Deus. Eu gosto sempre de fazer a pergunta, depois que eu explico essa parte mais teológica para você entender, eu gosto sempre de trazer para a nossa vida. A pergunta que você me faria é assim: tudo bem, padre? Entendi que são três pessoas, é um só Deus, eu aprendi isso lá na catequese, agora eu estou me lembrando, beleza. Mas, padre Nelson, o que isso tem a ver com a minha vida aqui em Araraquara, final do mês de maio? O que isso tem a ver? O que isso influi na minha vida? É só para eu saber teoricamente, ou isso vai influenciar na minha maneira de ser? E vai, e muito, e muito. E é isso que eu quero falar para você agora, presta atenção. O que significa você sair de casa agora domingo cedo e vir aqui para a igreja para adorar um Deus que é Trindade? O que significa isso? Eu quero chamar a atenção de dois pontos especificamente. Veja bem, primeiro que na sociedade que nós vivemos hoje, são apresentados para nós muitos outros deuses, muitos outros. Então nós temos que ter muito cuidado para que aqui dentro da igreja católica a gente não adore um Deus Trindade, e ao sair lá fora, voltar para a vida, para o trabalho, para a faculdade, para o casamento, para o namoro, a gente não deixa esse Deus aqui dentro descansando e pega outro Deus lá fora para ajudar a gente durante a semana. E quando chegar sábado, deixa o Deus lá de fora e pega o aqui de dentro. Quer dizer, você fica com 2, 3 deuses de acordo com a sua necessidade. Aí a gente vira aquele politeísta, né? Que eu tenho vários deuses, cada hora eu pego um de acordo com o meu interesse. E não pode ser assim. É preciso haver uma fidelidade ao nosso Deus. É preciso que haja fidelidade a Deus. Então, a primeira pergunta para nós hoje é assim: eu estou adorando só o Deus de Jesus, esse Deus Trindade, ou os outros deuses da sociedade que me são oferecidos todos os dias, eu também acabo me entregando a eles também?
Que deuses são esses? Vou citar alguns para ficar mais claro para você ainda. Por exemplo, primeiro deles, o mais comum, o Deus dinheiro, poder. É um Deus da nossa sociedade. É um Deus que pede vítimas, sacrifícios. E quanta gente em nome do dinheiro rouba, passa a perna nos outros, mente, passa por cima de toda a ética, de todo princípio, corrompe, só para ter dinheiro e adorar o Deus dinheiro, só para ter a conta bancária alta, para ter dinheiro nas mãos e se sentir poderoso. Quanta gente passa por cima de todos os valores, abandona até o casamento, até a família, porque o dinheiro é mais importante. Trabalhar para ganhar dinheiro é mais importante do que estar com a minha mulher, com meus filhos, com meu marido, com minha mãe, com meu pai. Então meu negócio é dinheiro, é que eu trabalhar para ter dinheiro, não tem tempo para nada. Tem gente que não cuida nem da saúde por causa do dinheiro. Ele diz: padre, eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho férias. Essa palavra para mim não existe. Meu nome é trabalho. E quando a pessoa fala isso, ela acha que ela está assim, com um certo orgulho, eu trabalho. São esses que no meio da idade têm um infarto fulminante, costumam ficar no hospital ou em casa aí de molho um tempo, porque o dinheiro era mais importante, nunca cuidaram da saúde. Saúde era coisa boba, era coisa de gente que não tem o que fazer. Aí a vida mostra para eles que nem só de dinheiro vive a pessoa, que cuidar de si também é importante. Mas para quem tem o Deus dinheiro, é só dinheiro. Saúde não importa, casamento não importa, amigos não importa, festa não importa, nada. E tem muita gente adorando o Deus dinheiro. Infelizmente, até quem vem à missa às vezes faz isso. Esse é o problema. Esse é o problema. De gente que vem à missa e adora o Deus de Jesus e lá fora adora o Deus de Jesus. Como se fosse possível isso, como se fosse possível, mas tenta fazer. Acende uma vela para Deus, outra para o diabo, como diz na minha terra, né? Olha. Segundo Deus da sociedade é o Deus vaidade, aparência. Aquilo que eu apareço para os outros, a preocupação exagerada com o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim, o que os outros acham de mim. E aí, eu não me preocupo tanto com aquilo que está dentro de mim, meus valores, não, me preocupo com o meu exterior, o carro que eu tenho, a moto que eu compro, a marca da camisa que eu uso, a marca do tênis que eu uso, a marca da calça que eu uso. Gasto rios de dinheiro com procedimentos estéticos, cirurgias, cremes, pomadas, porque eu tenho que ter uma juventude eterna. Essa palavra velho não existe no meu dicionário. Velhice, Deus me livre, dá até urticária. Não, eu sou um jovem. Eu estou com 70 anos, sou jovem. 80 anos, sou jovem. 90 anos, sou jovem. Ou seja, eu fico mentindo para mim mesmo e para os outros que eu desafio o tempo, que eu sou maior do que o tempo. E qualquer ruga que aparece, e qualquer sinal que aparece, eu entro em crise, quase me deprimo. Eu tenho que procurar algum botox aí rapidinho, eu tenho que procurar alguma cirurgia, porque eu tenho que ficar todo esticado, porque isso para mim é sinal de juventude. Meu corpo tem que ser sempre jovem. Olha o Deus vaidade. Quando eu não assumo a idade que eu tenho, quando para mim o corpo é mais importante, as pessoas vão me valorizar para dizer assim: nossa, que idade você tem? 60? Ah, parece que tem 30. Nossa, é a maior felicidade do mundo escutar isso. Pronto, acabou, valeu. Valeu gastar rios de dinheiro, a minha harmonização facial, valeu tudo, só para escutar que eu sou jovem. 80 anos? Ah, tá com carinha de 50? Ah, nossa, é a coisa mais linda que eu quero escutar. Tá vendo? A pessoa fica dependente da opinião do outro sobre a aparência dela.
A pessoa fica dependendo dos elogios do outro, não pelos valores dela, porque é uma pessoa boa, honesta. Não. Porque tem 60 e aparenta 30. Esse é o maior elogio que pode fazer. Ao Deus aparência, tá vendo? Ao Deus vaidade. Não é que eu não tenha que cuidar da minha aparência, tenho. O problema é a escravidão disso. É quando isso é mais importante do que meus valores internos. Terceiro Deus da sociedade, o Deus sexo, sexualidade. Prazeres a todo momento. Pornografia. Imagens sexuais, palavrões, olhares maliciosos na rua, na academia, corpos desfilando. É isso. E da pessoa achar que o sexo é a resposta para todos os problemas. Que ela seduzir homens ou seduzir mulheres e ter uma vida sexual ativa com vários homens, várias mulheres, é a grande felicidade da vida dela. Até que ela descobre um dia que o sexo fora do amor, da vida, não tem sentido. Até que um dia ela se casa e ela percebe que quando o casal está mal no casamento, não tem nem sexo. E que muitos casais estão vivendo junto dentro de casa, até em camas separadas. E se sexo fosse então a solução para todos os problemas, todo casal de uma vida sexual muito ativa, e nós vamos encontrar milhares de casais que estão vivendo dentro de casa e nem sabem o que é vida sexual mais. Por quê? Porque a vida deles é um inferno, porque não tem respeito, não tem carinho, não tem diálogo, não tem atenção, não tem amor, então não tem sexo também. Mas para muita gente é o Deus. Tudo por isso. Que pena. Percebe? Eu poderia citar muitos outros, mas vou parar por aqui. Acho que já deu para você perceber assim. Na sociedade em que nós estamos, são oferecidos muitos deuses. Agora, nenhum desses deuses que eu citei aqui, nem o dinheiro, nem a aparência, nem o sexo é capaz de trazer a verdadeira felicidade para nenhum de nós. Ou seja, não é capaz de trazer um sentido pleno de vida para nós. Só o Deus de Jesus, o Deus Trindade, é capaz de fazer isso. E muitos vão morrer sem descobrir isso, ou sem se abrir a isso, sendo sacrificados pelos outros deuses. Então a primeira pergunta para nós hoje é assim: que Deus é o seu? Que Deus você adora? Qual é o Deus que conduz a sua vida? É o Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou é o Deus dinheiro? Ou é o Deus aparência? Ou é o Deus sexo? Qual é o Deus que hoje governa a sua vida? Para quem você está entregando a sua vida? Para que Deus você está entregando a sua vida? Essa é a pergunta. Segundo ponto, eu disse que falaria dois, né? Primeiro é esse. Segundo, o fato de Deus ser três pessoas e um só Deus, nos fala de uma comunhão divina, um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na diversidade. Ou seja, até o jeito de Deus ser é um convite à comunhão, é um convite à unidade, é um convite ao encontro, é um convite à aliança. Isso significa que eu, que sou filho de Deus e que adoro a Deus e que fui criado à imagem e semelhança dele, eu tenho que ser uma pessoa que forma comunhão com os outros, que forma aliança, que forma parceria, que forma encontro. E que eu só vou transmitir Deus para os outros à medida que eu promover comunhão e encontro. Então, se eu sou uma pessoa que promove discórdia, divisão, separação, eu posso achar que eu tenho Deus.
Eu posso me iludir que eu tenho fé, mas eu estou muito distante de Deus, muito. Porque a cara de Deus, a identidade de Deus é comunhão. Se eu sou uma pessoa fofoqueira, que adora tomar conta da vida dos outros e falar mal das pessoas, se eu sou uma pessoa que fica julgando a vida dos outros, mais preocupada em ficar criando preconceitos, discriminação contra as pessoas, se eu sou uma pessoa estressada demais, que qualquer coisa está dando uma resposta, brigando, xingando, se eu sou uma pessoa que eu pego meu carro toda manhã e não tem um dia que eu chego no trabalho sem xingar metade da população de Araraquara, metade dos motoristas que estão na minha frente e chego brigando, eu não estou com Deus, eu não sou de Deus, eu não tenho fé. Eu não estou provocando comunhão com as pessoas, eu estou provocando a divisão, e Deus não é divisão, Deus é comunhão. Se eu sou uma pessoa que no meu casamento eu não consigo com a minha mulher, com o meu marido, criar comunhão, eu não estou com Deus, porque Deus é comunhão. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho comunhão com meu pai, com a minha mãe dentro de casa, eu não estou com Deus, porque Deus é comunhão. Se eu sou uma pessoa que no meu ambiente de trabalho eu fico colecionando inimigos, antipatias, divisões, grupinhos, panelinhas, eu não estou com Deus, porque Deus me leva à comunhão com as pessoas, mesmo as pessoas diferentes. Porque quando eu falo comunhão, não é comunhão só com quem é cheirosinho, pensa igual a mim, concorda comigo em tudo. Não. É comunhão com aqueles que pensam diferente de mim. É comunhão com aqueles que têm manias e jeito de ser diferente de mim, que eu sou chamado a respeitar, acolher e conviver. O mundo não é um grupinho de amigos, o mundo são pessoas diferentes, eu tenho que aprender a conviver com a diferença. Agora, se eu só sei lidar com quem pensa igual a mim, metade do mundo vai ser meu inimigo. Porque eu só quero aqueles que concordam comigo, não sei lidar com quem é diferente. Então eu não sou de Deus, porque Deus sabe lidar muito bem com a diferença. Isso é Santíssima Trindade, tá vendo? Tá vendo como a gente amplia o mistério? E mesmo que você não entenda o mistério, esse mistério toca a sua vida. Uma última coisa. O sinal externo nosso da Santíssima Trindade é o nome do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O problema, sempre tem um problema, né? É que às vezes a gente acostumou a fazer tanto esse gesto, que ele sai assim meio que mecânico, ele sai meio que automático. Eu já contei aqui uma história, repito para quem não estava na missa, que eu estava na frente aqui da igreja ano passado, estava ali na porta da igreja, olhando o movimento, o trânsito. Aí o sinal, o semáforo ficou vermelho, os carros pararam, o motorista que estava parado bem na frente aqui, abaixou o vidro, olhou aqui para dentro, fez o nome do Pai e mandou ainda um beijinho. Eu até afastei assim para o beijo não pegar em mim, para ir direto para Jesus. Até dei uma afastada e o beijo chegou lá. E eu fiquei assim emocionado. Nossa, que bacana, né? Que gesto bonito, ó, abaixou o vidro, fez o nome do Pai, mandou até o beijinho que é desnecessário, mas tudo bem, se quer mandar, manda. E eu ainda estava empolgado quando o sinal abriu. E à frente dele, o motorista que estava à frente dele, me parece que estava assim, desatento, olhando lá no celular, e o sinal abriu e a pessoa não saiu com o carro, não. Ficou lá olhando, demorou. Esse mesmo que fez o sinal da cruz e mandou um beijinho que eu tive até que afastar, como ele esqueceu a janela aberta, deu para acompanhar. Esse homem começou a xingar. Acabou de fazer o nome do Pai, hein? E o padre ficou todo emocionado com ele. Esse homem começou a xingar.
a fazer um sinal com o dedo que não convém que eu faça aqui para vocês, mas vocês já imaginaram o que é. A xingar a mãe, o pai, não sei mais o que, porque ali, ora, barbeiro, cadê sua carteira, não sei mais o que. E eu fiquei pasmo pensando assim, né? Que nome do pai é esse que esse cara fez? Que invocação de Pai, Filho e Espírito Santo é essa? Puro mecânico, puro automático, puro costume, pura tradição, não vem do coração. Mentira pura, hipocrisia, falsidade. Porque com a mesma mão que ele fez o nome do Pai, está fazendo o dedo do meio para o outro lá. Olha só, gente, olha só. Tá vendo? Como é que muita gente tem uma religião de mentira, de hipocrisia, de falsidade? Com a mesma mão que ele é capaz de fazer, invocar Deus, é a mão que ele xinga o outro. Cadê a religião desse cara? Cadê a fé? Cadê a paciência? A compreensão? Nada, nada. Mas o nome do Pai está lá. Quantos jogadores de futebol você já viu entrando no campo, passa a mão lá na grama e faz o nome do Pai, e no meio do jogo está sendo expulso com cartão vermelho porque machucou o outro? E fez o nome do Pai. Ou seja, para muita gente fazer o nome do Pai é apenas um costume. E eu repito, um costume hipócrita e mentiroso, simplesmente. Porque não corresponde àquilo que vem do coração. É só algo mecânico. Mecânico, aprendeu a fazer isso. Agora você que vem à missa, você que está aqui comigo hoje nessa Eucaristia, eu não espero de você que você, depois dessa reflexão da Santíssima Trindade, você vai continuar fazendo o nome do Pai simplesmente porque lembrou. Não. Cada vez que a gente faz o nome do Pai, é para esse Deus, comunhão e unidade que eu estou fazendo. Então, se eu estou brigado com a minha esposa ou com o meu marido dentro de casa, que sentido tem fazer o nome do Pai se eu não estou vivendo em comunhão? Se eu estou desobedecendo meu pai, desobedecendo a minha mãe, fazendo pirraça com eles, que sentido tem fazer o nome do Pai se eu não estou vivendo em comunhão com eles? Se lá no meu ambiente de trabalho, metade dos funcionários eu não converso, fico de cara fechada, tenho a minha panelinha, que sentido tem fazer o nome do Pai quando eu chego para trabalhar? É pura mentira, porque eu não estou vivendo em comunhão ali dentro. Esse gesto não vai significar nada para mim. É puro costume. Tá vendo? Na religião, os gestos não são separados da vida. Aquilo que eu faço precisa ter vida, compromisso. Então, cada vez que você fizer o sinal da cruz a partir de hoje, 31 de maio, só faça se for corresponder à verdade do seu coração. Se não é preferível não fazer, não seja uma pessoa mentirosa. Estou vivendo em comunhão? Estou adorando o Deus dinheiro? O Deus aparência? O Deus sexo? Promovo unidade com as pessoas ao meu redor? Posso ou não fazer o nome do Pai? Devo ou não fazer o nome do Pai? O que significa esse nome do Pai para mim? Verdade ou hipocrisia? Essa é a pergunta que cada um de nós tem que fazer quando fizer o nome do Pai. Para a gente não viver de aparência para os outros, mas viver de verdade do coração. Os outros eu posso enganar, a Deus jamais. A Deus eu não engano. Deus conhece meu coração. Então que a celebração da Santíssima Trindade ajude você a purificar a sua adesão a Deus, a deixar os ídolos que a sociedade lhe dá e a de fato se mergulhar em Deus na sua vida. E a fazer o nome do Pai cada vez mais consciente, responsável e de forma honesta e digna, como Deus quer e como Deus merece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé nesse momento para o nosso ato penitencial. É hora de pedir perdão a Jesus, os nossos erros, pecados, faltas contra a Trindade Santa. Às vezes que